Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. E Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Olá, boa noite. No programa de hoje vamos falar sobre economia. Eu convidei aqui do meu lado o Frederico Biagi, da Blue Trade, porque ele tem que me socorrer, né, gente? Porque economia não é para qualquer um. Fred, obrigado por me ajudar e me socorrer aqui para a gente receber o Celson. É um prazer. Plácido, obrigado. Que é estrategista-chefe da XP Investimento. Hoje, provavelmente, não é o maior banco de investimento do Brasil, mas está beirando lá, né, Celson? Sim, obrigado pelo convite. Boa noite. Hoje a gente tem um volume em custódia extremamente elevado, né? Mais de 170 bilhões de reais e crescendo. Eu acho que as plataformas de investimento, elas vão apresentar cada vez um crescimento cada vez maior. Mais desse 1 bilhão de reais sai daqui da Blue Trade de Ribeirão Preto, Franca, aqui da nossa região, que dá uma encorpada nessa carteira aí, né? Com certeza, com certeza. O brasileiro está aprendendo a investir melhor. Então, mas aí eu queria que você me explicasse como é que eu vou explicar aqui para o telespectador que eu vou falar de economia com administrador de empresas. Me explica isso, fazendo um favor. Foi um processo. Eu tenho mais de 20 anos de mercado financeiro, passei por diversas instituições financeiras e fui aprendendo não só gestão de ações, essa parte de empresas e também parte de economia, tem uma área de análise toda por detrás para ajudar aí, nesse sentido, o brasileiro a investir melhor. Deixa eu fazer a primeira pergunta, Fred. Celson, acontece há 20, 30 anos. Esse Brasil é forte, hein? Não é não? Sim, mas falando do lado político ou econômico, a gente consegue separar. No lado econômico, a gente está melhor do que há anos atrás, né? A gente tem uma inflação hoje extremamente controlada e baixa. Vide a própria greve dos caminhoneiros, após a greve, o que aconteceu, quer dizer, a gente teve uma piora com preços de gasolina, alimentos perecíveis subiram. A gente já viu de novo, ela está sob controle. Uma taxa de juros que a gente, sinceramente... Nunca viu, né? 6,5%, extremamente baixa por um longo período de tempo. O problema é voltar a fazer o país crescer, porque quando a gente compara, a recessão começou em meados de 2014 e foi até meados de 2017. Para voltar para antes da crise, ou seja, antes de meados de 2014, a gente tem que crescer 10%. Tem muito para crescer. Como economia, a expectativa que a confiança precisa, né, que o consumidor e o empresário se tornem novamente confiantes nas instituições, aí na política. Aí a política é outra discussão em relação a isso. Celson, mas já entrando no lado político e econômico, vamos dizer assim, né? Do cenário que nós temos para o futuro, principalmente para a eleição presidencial. Independente de quem vier a ganhar essa eleição, nós vamos ter que ter uma composição muito bem feita, pensando a nível Brasil, para realmente pensar no bem do país e, consequentemente, conseguir. Os indicadores econômicos melhoraram, mas a atividade econômica realmente voltar, né? Sim. Esse é um grande ponto, excelente pergunta, porque é muita discussão em relação a isso. Muda-se o executivo e o legislativo, ou seja, como é que a gente tem que mudar o Congresso para que digamos assim, o país volte a crescer, que se aprovem medidas. Nas eleições, ainda tem um cenário de incertezas, o que a gente acaba vendo pelas pesquisas, ainda tem muito esse lado do populismo, e não dá para ter populismo porque a gente precisa aprovar a reforma da Previdência, precisa fazer um ajuste fiscal, precisa reduzir o tamanho do Estado, precisa privatizar companhias. E é uma coisa que me chamou muita atenção. Quando teve a greve dos caminhoneiros, em maio, por conta do preço de combustíveis, que nada mais é do que um preço internacional, diesel, 86% da população brasileira foi a favor da greve dos caminhoneiros. Isso me chamou muita atenção, porque eu escrevia nas redes sociais que eu era contra. Como assim contra? É para um Brasil melhor? Não. É para um segmento da economia, só para ele melhorar. E aí a gente volta para a década de 80 com tabelamento de fretes. Então, assim, quando a população fala que não quer mais o populismo, quer reformas, quando acontece a famosa frase, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, ninguém quer que mude. O que a gente precisa, sim, é que a população entenda que a gente precisa fazer um ajuste fiscal, uma reforma da Previdência,
porque senão o país vai quebrar. E eu quero até colocar uma coisa complementar aí. O Lula tinha tentado 3 ou 4 vezes a presidência da República e não tinha conseguido. O Fernando Henrique, no segundo mandato dele, fez tanta bobagem, que ele conseguiu fazer com que a centro-direita votasse no Lula em 2001 e ele assumisse em 2002. Novamente, eu estou vendo esse quadro de novo. Eu estou vendo novamente, saiu a Dilma, entrou o Temer. É tanta bobagem atrás de bobagem que estão fazendo com que o populismo, seja o Bolsonaro, ou o próprio PT, ou a esquerda, quem quer que seja, cresça de novo. Sim, isso infelizmente, né, não só os nossos políticos conseguem fazer isso, mas também porque tem um processo todo de educação. A nossa maioria, generalizando, mas a maioria da nossa população acaba não tendo educação financeira, não entende de onde vem o dinheiro. Um político oferece, eu vou dar transporte público de graça. Eu queria que os jovens questionassem muito, peraí, quem vai pagar o salário do motorista, quem vai pagar o combustível e a manutenção daquele ônibus? Então, essas coisas acho que vai ser de base, vai ter que ser de educação para a gente melhorar esse país. Acho que a gente só sai nessa situação mesmo através da educação. O que está acontecendo hoje nas eleições, até a nossa área de análise política sempre menciona isso. Hoje a gente tem um segundo turno muito mais próximo ao Bolsonaro com um Haddad, como você bem citou. Acaba tendo o lado populista. Esse é o ponto. Ficou desse tamanho. Isso. Vai ter reformas? Quando a gente olha, que a gente faz pesquisas com investidores institucionais, uma entrada de um PT ou de um Ciro Gomes, o dólar vai para cima de 4,30, 4,40. Ah, está quase 4 hoje, sim, está R$4. Não fala isso, que eu vou ter que viajar no começo do ano. Você já me deixa em pânico, você me assusta não, Celso, por favor. Mas eu tenho uma frase em relação a isso interessante, Diga que é lá. a seguinte, eu até escrevi muito sobre isso. Quando, às vezes, eu vou falar, me questionam muito sobre isso, o dólar subiu 10%. Eu vou deixar de viajar, então, por conta disso, ou 15% que seja? Se a pessoa que está pensando em viajar, se a moeda vai subir 10%, 15%, ela não vai poder mais viajar, ela não podia viajar antes. Claro. Então, assim, por isso esse processo de investir melhor o seu dinheiro, se programar, se planejar financeiramente, via assessoria financeira, para que você possa atingir seus objetivos, viajar, ser feliz, com uma aposentadoria. Porque o que mais me incomoda é quando aparecem umas matérias na televisão. Outro dia eu vi uma senhora de mais de 70 anos dizendo que ela tinha que voltar a trabalhar, porque ela não podia depender da previdência pública. O brasileiro precisa, desde novo, eu não gosto da palavra poupar, porque me lembra poupança. Ele tem que aprender a aplicar, a investir melhor o seu dinheiro. Porque no Brasil é errado, entre aspas, ficar rico, é feio ganhar dinheiro, é o errado. Você paga mais impostos, você faz a economia girar. A gente tem que mudar essa mentalidade também. Pegando esse cenário da instabilidade, vou querer voltar um pouco para a economia. Tá? Meu repórter. Pegando um pouco esse gancho do dólar que você citou. Nesses dois nomes, olhando um cenário de ter um candidato da esquerda e um candidato vulgo ultradireita, né? Vai vir estresse, virá estresse de qualquer maneira em câmbio, em bolsa, porque com a vitória de um desses dois. Ou podemos chegar a afirmar que se ganhar mais um lado à esquerda, pode ser um estresse um pouco maior do que se ganhar o da extrema-direita? Excelente ponto. Hoje, o mercado financeiro, os investidores institucionais estão dando o benefício da dúvida para o candidato que está em primeiro, digamos assim, óbvio, exceto o ex-presidente Lula, que está preso, mas ao Bolsonaro. Eles estão dando benefício da dúvida devido à equipe econômica por detrás dele. Mas são dois questionamentos em relação a ele. Primeiro, se ele vai fazer as mudanças que ele fala, se vai ser o Paulo Guedes, o ministro está fazendo, e ele vai implementar as mudanças. Segundo, se o Congresso apoiará. Mesmo que ele venha com medidas positivas, ele tem que fazer um acordo em relação ao Congresso. Mas aí, o dólar seria um patamar um pouco mais baixo e a bolsa um patamar um pouco mais elevado, por conta do benefício da dúvida. Um candidato mais de esquerda, porque torna-se imprevisível, aí não, aí é uma bolsa para baixo, o dólar para cima. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Programa Diálogo. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valorap e Blue Trade. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Eu queria falar aqui, a Gisele Costa pediu para falar, ela que é do Mentoria Social do Instituto SEB, pediu para falar que vai ter uma elaboração e avaliação de projetos sociais, culturais e a sua captação de recursos. O palestrante é o Ricardo Falcão. Dia 1º de setembro, é um sábado, às 8 horas, das 8 às 18 horas, o local na Unidade Lafayette do SEB. Quem puder participar, é uma ideia bacana para poder conhecer isso. Celso, deixa eu te falar uma coisa. Não é possível, né, dissociar economia de política. Sim. Não tem jeito. Ou é mundial, ou é mercado externo pressionando, ou é a Venezuela cortando 5 zeros, ou é o... Eu nunca vi esse negócio de cortar 5 zeros, cá entre nós. Eu quase caí do queixo. Eu pensei que era 3, que 3 a gente conhece, né? Já vi nesse filme. Sim. Mas é impossível. E nós estamos no fervor do caldeirão nesse momento, né? Perfeita colocação. E a gente está vendo isso, né? Os problemas na Argentina por medidas políticas erradas, o populismo. A gente olha a Turquia, o que era uma democracia que quase entrou na comunidade, na zona do euro, na comunidade europeia. Está longe disso. Taxa de juros por lá na casa de 16%, inflação na casa de 16%, taxa de juros é 17,75%. Ele não quer subir a taxa de juros lá para evitar a fuga de capital estrangeiro. O que acontece para exemplificar aqui, né? Com taxa de juros maiores, você acaba atraindo capital. Ele toma mais risco, foi o que fez a Argentina, que levou de 27% para 40%, agora está 45% a taxa de juros. Isso acaba evitando uma fuga maior de investidores. Mas o Erdogan, né, na Turquia, ele indicou o genro para o Ministério da Fazenda. Então, essas medidas populares, é o caso da Venezuela, que era uma potência na década de 80. Eu nunca ouvi falar um negócio desse. Até o número, né? Eu vi alguns, até repórteres, alguns apresentadores falando, não é 1.000, não, é 1 milhão % de inflação. É até difícil de falar. Era um rolo de papel higiênico com o número de notas para comprar um rolo. Aí ele está tirando isso, eu também nunca vi isso. 5 zeros. E todo mundo assim, contém inflação? Isso não contém uma inflação, é muito mais uma percepção. Você precisa de um plano econômico, você precisa atrair empresas, só que ninguém quer ir para lá, porque você não tem. A grande palavra aí para investimentos é previsibilidade para tudo. Para a gente investir melhor, para atrair capital estrangeiro, para gerar, ou o próprio doméstico, para gerar emprego. Se não tem previsibilidade, ninguém investe e a população não consome, porque tem receio do que vai ser amanhã. Pode perguntar. De novo, assim, voltando para a área econômica do nosso assunto. Então, você citou 3 exemplos de Venezuela, que é o caos econômico, uma Argentina e uma Turquia. Uma Argentina que eleva juros para segurar capital e a Turquia que, teoricamente, iria para o mesmo caminho. Então, vamos tentar ser um pouco bem otimistas com o nosso Brasil. Sim. Afinal de contas, inflação baixa, taxa de juros baixa. Se a economia começar a voltar, pode ser que venha alguma coisa de aumento de taxa de juros para 2019. Sim. Isso independente de quem ganha a eleição, né? Isso é importante. Agora, o ponto principal que o brasileiro tem que entender é que a taxa de juros baixo força obrigatoriamente o brasileiro a entender um pouco melhor onde ele vai aplicar seu dinheiro. A zona de conforto ficou para trás, né? O brasileiro, independente da quantia que ele tem, né, quanto mais trabalho dá, obviamente, ele vai ter que partir para isso. Né? Posso complementar? Claro. Há algum indicativo de diminuição de investimento em caderneta de poupança transferindo para outro tipo de rendimento, de aplicação? No médio e longo prazo, respondendo ao seu questionamento para depois voltar para esse, no médio e longo prazo, a gente tem uma expectativa sim. Só que hoje tem 755 bilhões de reais na poupança.
E aí, precisa sim que o brasileiro aprenda a investir melhor, sofistique seus investimentos. Porque não tem mais 1% ao mês que tinha anteriormente. Então, eu gosto de falar, muitas pessoas confundem o juro nominal do juro real. Para explicar que nada mais é do que a sua aplicação menos a inflação. Em 2016, eu vi muitos investidores. Mas, Celso, na poupança, eu ganhei, a palavra foi essa, 8,5%. Em 2015, não, você não ganhou. Você perdeu 2,17, não. Eu apliquei uma continha. Eu ia exatamente o que... E esse aqui, que o Fred, que um dia chegou para mim e falou assim, não importa 1%, 2% não, ou 10% ao mês. Tem que olhar a inflação. Você tem que olhar o que você está ganhando de fato, a verdade, foi o que ele falou. O ganho real, é o juros real. Porque se você está aplicando a 14 e a inflação está 10, se você está aplicando a 7 e a inflação está 3... Está nos mesmos 4. É isso. Esse é o grande ponto. O Fred que um dia me fez raciocinar nesse sentido. É o juros real. E hoje a gente tem um juros real muito baixo. Tende a permanecer, sim. Só que aí, com um crescimento econômico, que a gente espera, a entrada no reformista começa a trazer um crescimento maior, a inflação pode subir. Sim, os juros vão subir, mas o juros real vai ser uma passada de 3, 3,5%. Vai ser baixo. E isso, as pessoas têm que sofisticar seus investimentos para ter um retorno maior. Mas por falta de conhecimento, por exemplo, um CDB, que é um título de investimentos de bancos, paga-se num grande banco 6%, porque o grande banco ele não quer atrair o seu capital. Mas você quer colocar o dinheiro lá, digamos assim, falando. Eu sei porque o meu personal conta essa história. Eu publico isso sempre nas redes sociais que eu falo isso. O personal, há 2 semanas atrás, vai me perguntar, Celso, qual é a pegadinha, palavras dele, se eu fui botar dinheiro num grande banco, o CDB é 6%. Eu fui olhar na plataforma da XP que você me recomendou, tem entre 11% a 13% pré-fixado. Qual é a pegadinha? Simples fato, o grande banco ele não está precisando do seu dinheiro, mas você quer muito colocar o dinheiro lá, aí ele aceita por uma taxa baixa. Por que um banco médio ou menor... Que é o argumento dele, né? Eu sou grande, você está garantido, é o argumento do grande banco, né? Só que aí é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Até 250 mil. Até 250 mil por instituição e por CPF, com investimento até no máximo 1 milhão por pessoa física, em vários títulos. Então, esse é o mesmo risco de poupança, é o mesmo risco de um outro CDB. Então, a diferença é o dobro. E tem títulos de 3 anos. Enquanto um vai dar mais de 40%, outro vai dar 20%. A diferença é muito grande. Eu quero até te fazer uma pergunta sobre nota de rating. Quer dizer, as pessoas estão vendo... o Brasil caiu para B menos, o Brasil, a instituição tal, deixou para B, C, e as pessoas acham que isso não afeta o investimento no mercado financeiro. Sim, isso afeta. O ponto é, não só as agências de rating erraram muito no passado, a agência de rating nada mais é do que uma chancela de bom pagador ou não, melhor pagador ou não tão bom pagador. Mas o mercado internacional olha para ela, né? A gente não consegue atrair alguns investimentos porque alguns fundos só podem colocar dinheiro em bons pagadores, digamos assim, de sua dívida e por aí vai. Primeiro mundo. Isso. Os fundos de primeiro mundo. Isso. A gente brinca que tem um fundo dos professores do Suécia. Canadá, que não colocam dinheiro no Brasil. Só que tem tanto dinheiro aqui, o investimento tem que vir via infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e o pré-sal. Isso tende a atrair muitos investimentos. Houve uma quebra de paradigma no ano passado, com 4 aeroportos sendo licitados. É outra coisa que o brasileiro tem que entender. Licitação é diferente, concessão é diferente de privatização. Concessão é o poder concedente durante um período de tempo para utilizar aquele serviço, aquele bem, por um período determinado de tempo. Só 3 empresas estrangeiras, uma alemã, uma suíça e uma francesa venceram essa licitação de aeroportos. Vão ficar aqui 20, 25, 30 anos. Ou seja, a gente tem como atrair investimentos. O que a gente só precisa, assim, regras claras. Não pode mudar a regra no meio do caminho. É isso, precisa ser claro. Celso, então assim, um dos maiores defeitos que nós temos no Brasil é não dar previsibilidade para quem traz o dinheiro para cá. Sim. Então, sendo otimista novamente, um governo que vá brigar por reformas para o bem da nação, podemos dizer assim, mesmo que podem ser doloridas para algum setor, aí é muito o que você falou no início, independente do setor, tem coisas que tem que fazer, e aí nós vamos ter que olhar como um todo, vai ter que olhar um negócio mais no macro e não no micro. A Petrobras é um belo de um exemplo, né? Do que foi feito com a empresa no passado e a hora que entra uma gestão em poucos anos, o que mudou a figura da empresa, né? Esse ponto é perfeito, porque a Petrobras, subsidiando gasolina e diesel de janeiro de 2010 a final de 2014, perdeu 52 bilhões de reais. E as pessoas esquecem que paga a conta. Quando você coloca um preço mínimo do frete, quando você coloca um preço mínimo, né, do diesel, ou máximo do diesel, a gente é que paga a conta, via impostos, via menos dinheiro para educação e saúde. Então precisa sim, olha a Grécia.
Eu vi uma reportagem agora que ela não precisa de mais de ajuda, não, mas vão ser mais 8 anos com um problema, porque tem que um percentual maior de desconto para os aposentados e por aí vai. Então tem um cenário sim, precisa fazer o ajuste fiscal para colocar o país nos trilhos e a gente voltar a crescer. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Programa Diálogo. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valorap e Blue Trade. Estamos de volta com o terceiro bloco. Ô, Celso, você falou da Petrobras, a namoradinha do Brasil. O que o governo conseguiu fazer com a namoradinha do Brasil financeira? A Petrobras no passado foi uma distribuição de valor, não só por corrupção, mas também por utilizar a companhia para reduzir preços de combustíveis que afetam a inflação. Para ter uma ideia, cada 10% de reajuste na gasolina afeta o nosso principal índice de inflação, o IPCA, em 0,3% ao ano. Então, é extremamente representativo gasolina e diesel. Vide Venezuela o que ela está fazendo, que fez a própria empresa de petróleo. Não adianta estar sentado numa bacia enorme de petróleo se você não deixa que explorem. Porque quando explora, tem royalties, tem participação especial e tem a licitação, a concessão daquele bloco, aonde as empresas vão pagar por isso, fora gerar emprego. Celso, falando sobre investimentos, podemos afirmar que o brasileiro ele está se conscientizando que investimento financeiro também é patrimônio e não a cultura do concreto, que, lógico, a melhor carteira de investimento é uma carteira diversificada, seja ela financeira, imóveis, terra, o que for. Mas o brasileiro realmente entrando numa consciência onde ele vê que investimento financeiro também é um patrimônio que você adquire durante a vida e usando ele com bom senso, com uma assessoria para te ajudar. Podemos afirmar isso hoje? Sim, houve uma melhora, mas é óbvio que ainda tem aquela ilusão, digamos assim, o tijolo. Porque já houve confiscos aqui no Brasil, então a pessoa tem receio. O confisco, quando ele existe, é na poupança, em várias aplicações não tem como confiscar. Quando você entra num fundo multimercado, ele pode aplicar dinheiro em vários mercados, não dá para confiscar, porque ele está comprado em ações lá fora, ele está comprado, por exemplo, em títulos públicos, é mais difícil o confisco acaba acontecendo, ocorreu, foi na poupança. E esse lado eu gosto muito de exemplificar de imóvel, porque acho que todo mundo percebeu, eu sou carioca, já moro em São Paulo já há bons anos, e eu não consegui vender meu imóvel, acabei alugando ele, imóvel no Rio, porque eu fui morar em São Paulo. E o rendimento líquido que o imóvel me dá por mês, porque eu tenho que pagar administradora, eu tenho que pagar imposto de renda, é 0,25% ao mês. Eu não gosto de falar de poupança, mas até a poupança me daria um retorno melhor do que o meu imóvel. Mas aí o administrador de imóveis, sei lá, o mercado imobiliário ia dizer para você assim, poxa, mas e a valorização imobiliária? O meu imóvel não deve estar subindo de preço, deve ter uns 5 anos. É isso que eu ia falar. Existe um ciclo no mercado imobiliário natural. Você vê, Ribeirão Preto viveu na fase aí 2008, 2007, 2006, um boom. Quer dizer, não foi Ribeirão Preto, foi o Brasil. Até 2012. Hoje você não arruma terreno em São Paulo, você não arruma terreno aqui em Ribeirão Preto para fazer um prédio. É muito difícil, as áreas foram muito bem ocupadas. Mas nós não temos uma correção real do valor do imóvel há muitos anos. Sim. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Claro. A época que você pode focar no capital e a época que você pode ir para o mercado imobiliário. Mas para que é importante?
você ter o assessor de investimento que pode te orientar a isso. Diversificar. Né? Um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, fala isso. Não coloque todos os ovos numa cesta só. A diversificação faz parte disso. E é primordial. Muita gente me pergunta, onde eu invisto? Não sei. Vai depender qual o seu perfil de investidor. Se ele é conservador, moderado ou arrojado. Eu sou arrojado. E aí eu acabo tendo acesso a mais produtos. Eu me curvei a partir do ano passado, né? Com o Fred já tinha me elucidado, esclarecido, mas eu, como grande parte da população, não entendemos de aplicação, não vou atrás, não quero saber. Até o dia que eu cheguei e falei, Fred, pronto, que é um consultor, um analista e um cara que um assessor de investimento que pode te orientar, né? Esse papel hoje é muito importante, porque quando você falou da aposentadoria, não sei se foi o Fred que falou, foi você que falou de alguém que da aposentadoria, a senhora que falou, com o tempo ela vai corroer, por causa da correção dela. Isso. Mas aí então você tem que ter o patrimônio que você vai cuidar com o assessor sem corromper. Sim. O que é mais legal sobre tudo isso, além da toda a assessoria financeira, muita gente me questiona, profissionais liberais, tudo, quanto é que eu preciso para eu me aposentar? Eu falo, depende de quanto você gasta por mês. E dá para fazer todo esse cálculo, quanto é que você precisa. Aí é importante, mas como é que você atinge esse volume de dinheiro? Você precisa sentar com o assessor financeiro para te ajudar a planejar durante a sua vida. As pessoas esquecem muito isso. Não vou olhar isso agora, deixa isso para lá depois. Não. Se olhar desde o início, a famosa regra dos 10%, junte 10% do que você ganha, isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Mas aí eu quero só, não quero culpar aqui, até porque eu tenho excelentes amigos e pessoas bacanas, tenho conta em banco, mas eu acho que o papel do gerente do banco, ele é meio falso. Quem está falando isso sou eu, vocês não precisam falar isso, quem está falando sou eu. Porque ele quer levar o investimento do cliente dele para onde interessa a ele capitalizar, onde colocar, coisa que o assessor de investimento não faz. É isso. Para a gente é uma maratona, né? Ter o cliente, digamos, por anos e anos e anos, mostrar para ele essa importância de se você investir melhor, você vai ter mais dinheiro lá na frente. Um outro ponto também importantíssimo, o brasileiro vai viver cada vez mais. Isso. O brasileiro viverá 80, 90, gente 100. De primeiro mundo agora. Gente virou, né? Então, de tudo isso que o Celso disse, tem cada vez mais se preocupar com o futuro. Né? Porque a curva de trabalho, chega no momento que essa curva começa a descer. Né? Então, pegando esse gancho, e aí não vai ser, já está claro, não é a Previdência Pública que vai conseguir pagar a sua vida no futuro. Isso é real. Né? Qualquer coisa que você lê, você enxerga isso. Então, é mais um sinal do que você tem, sim, que se preocupar com seus investimentos, com o futuro que você quer dar para a tua vida, para a sua família. E nós estamos faltando 1 minuto e 18 segundos para terminar o programa, eu só quero lembrar que é importante o nosso telespectador saber, inflação alta, juros altos, não é sinônimo de ganho. É isso. Fale com a XP, fale com a Blue Trade, você vai ter uma assessoria diferente para você tratar de R$1.000 para cima, R$500 para cima, você vai ter diferença nisso, não é verdade? Isso é olhar sempre juros real. Qual é a diferença que você aplica em relação à inflação? Você tem que ter um ganho maior do que a inflação para gerar uma renda maior real disponível melhor. Fred, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma colocação? Não, para mim está tudo ótimo. Celso, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu agradeço, inclusive, a Blue Trade, que trouxe o Celso aqui para Ribeirão. É difícil, estrategista-chefe da XP, né? E vai a Franca também, num evento deles lá em Franca. Mas agradecer ter trazido esses esclarecimentos para a gente e poder falar sempre não só da nossa economia, mas também por se acordar e olhar direitinho aonde você coloca o seu dinheiro, tá bom? Muito obrigado pela audiência, tenham todos uma boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. E Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade.